Olá, galera do 7º ano, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. Gente, eu cometi um erro horrível na aula passada com vocês. Eu acabei falando que o assunto era sobre clima e relevo. Não, é relevo e hidrografia do território brasileiro. E é exatamente sobre hidrografia que nós iremos falar nessa aula agora. Bom, eu peço a vocês que peguem o módulo 1, tá? E abram aí na página 43, que vamos falar sobre hidrografia. Vamos começar pelo conceito, tá? Começar pelo começo que é melhor. Gente, hidrografia nada mais é do que um ramo da ciência que estuda as águas do planeta, sejam elas doces ou salgadas, tá? Estuda os rios, lagos, aquíferos, mares, oceanos, geleiras, enfim, os mais diversos tipos de águas existentes no planeta. A água, gente, é um elemento essencial para a vida no planeta Terra, tá? Para a manutenção da biodiversidade. Lembrando que a biodiversidade é um conjunto, tá? De várias formas de vidas que se inserem dentro de um ecossistema e possuem uma relação entre eles, tá? Como é o caso de nós e os animais ao qual nós nos alimentamos e depende da gente para poder sobreviver e aí por aí vai. Entendeu? Basicamente a biodiversidade seria isso. E para a manutenção dessa biodiversidade é essencial que o nosso planeta tenha água. Só que nós temos um grande problema em relação à água. Não, vários, né? E dois deles eu vou citar aqui. Um problema é de ordem natural, que seria exatamente a dificuldade que há no ciclo da água. No ano passado, nós vimos aí, discutimos bastante acerca do ciclo da água, como acontece, fizemos inúmeros desenhos, inúmeras revisões sobre esse assunto e aprendemos como ocorre esse ciclo da água. Mas infelizmente em determinadas áreas do planeta, esse ciclo não consegue ter uma naturalidade, não consegue ocorrer como deveria ser. Tá? E essas regiões são marcadas exatamente pela escassez, ou seja, pela falta de reservas hídricas, ou seja, reservas de água. Você não consegue encontrar água com facilidade nesses lugares. E o outro problema seríamos nós, humanos, que não sabemos aí como preservar aquilo que a natureza nos dá, né, como dádiva, como presente para preservar a nossa vida. Gente, na página 43 do livro de vocês, tem um gráfico, né, que representa aqui exatamente a distribuição hídrica, tá? A distribuição dos recursos hídricos no Brasil. Gente, além desses problemas todos, existem outros que são de ordem do governo, tá? Ordem governamental, para poder sanar alguns tipos de dificuldades que tem em relação ao acesso à água. Mas isso aí é algo que nós vamos discutir mais tarde. Nós precisamos nos concentrar aqui referente à hidrografia. Como localizarmos uma hidrografia, como conhecermos os pontos iniciais de uma hidrografia, para depois entrarmos em algumas discussões políticas e sociais, para que a gente possa ter um conhecimento mais abrangente. Mas inicialmente, gente, nesse gráfico que eu acabei de mostrar a vocês, aqui mostra um grande problema. Olha só, um grande problema para a nossa região, na região Nordeste. Porque a região Nordeste é uma das regiões que tem a menor quantidade de reserva aquífera, a menor quantidade de reservas de água. E isso se dá, gente, não apenas por uma questão de distribuição em relação ao atendimento, acessibilidade à água por parte do governo, mas por uma questão natural, como eu falei, tá? Nosso Nordeste também é muito marcado por rios intermitentes, que são rios temporários, tá? Em alguma época do ano, devido a alguns fatores, eles acabam existindo e em outras épocas do ano, infelizmente, eles deixam de existir exatamente porque ocorre aí a seca. Gente, aquele gordinho que você viu ali é o professor Alisson, tá? É ele mesmo, tentando atrapalhar a aula de vocês, tá? Mas vamos continuar. Bom, vamos aí para a página 44, tá? Em que fala assim: é muito importante que a água doce seja abundante e de qualidade. Infelizmente, muitas vezes as atividades humanas impactam negativamente
o ambiente, trazendo consequências indesejáveis para a qualidade dos recursos hídricos, que foi o que a gente acabou de falar, né? Infelizmente, as instalações de indústrias, tá? Infelizmente, a falta de saneamento básico em muitas regiões para o descarte correto, tá? Dos nossos dejetos, do nosso esgoto, né? Acabam sendo lançados em locais que acabam por terminar a biodiversidade ali existente e comprometer todo um ecossistema. Vamos lá. Para garantir a qualidade dos recursos hídricos brasileiros, a hidrografia do nosso país foi dividida em 12 regiões. Gente, quando se fala 12 regiões, nós estamos falando acerca de 12 regiões referente à hidrografia, referente a rios, tá? Referente a lagos, referente a lagoas, tá ok? Então vamos lá. Isso facilita o acompanhamento e o gerenciamento de algumas situações referentes ao governo federal. Lembra quando a gente foi estudar a divisão do território brasileiro? Então, da mesma forma, pelo mesmo propósito, em relação a ter uma boa administração em relação às regiões territoriais, foram feitas divisões hidrográficas. Então, nós temos aí 12 regiões hidrográficas. Vamos discutir agora sobre águas superficiais, né? Aí você pensa, águas superficiais deve ser uma água que está na superfície, né? Pois é, vamos começar por aí. Nós vamos desbravar para podermos entender melhor isso aí. O relevo, gente, pode ser modelado, tá? Por águas que correm, pelas águas dos rios. Como assim, professora? Por exemplo, lembra aquele ditado que diz assim: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? É que a água, de tanto pingar em um determinado local, ela acaba submetendo, né? Acaba transformando o desenho daquele local onde ela está pingando. Transformando isso para o nosso assunto, de tanto as águas dos rios passarem por uma determinada rocha, por uma determinada localidade, acaba transformando o relevo daquele local. Então, se algum dia perguntar qual seria a ligação entre o relevo e a hidrografia, seria exatamente essa, né? Seria um dos pontos a serem tratados, de que o relevo ele pode ser modificado exatamente pela hidrografia local. Bom, gente, nesse caminho desgastam-se, no caso aí o relevo, e carrega também alguns sedimentos. Se passa por um local, está desgastando, tirando daquele local, consequentemente, mais à frente, aquilo que foi desgastado vai ser depositado, vai ser deixado, né? Então, isso vai, além de desgastar um local, forma no outro. Então, nós temos aí a participação da hidrografia em relação ao nosso relevo, tá? Desse modo, cada rio funciona como um grande escoadouro de água de uma área até outro rio. Nesse caminho que ele faz, que acaba desgastando um determinado local, acaba desgastando determinada rocha, é porque ele está tentando escoar, ou seja, lançar suas águas ou para o mar ou para um outro rio, tá? Por isso que o livro fala aí que ele funciona como um grande escoadouro. Bom, gente, as regiões hidrográficas, como eu falei para vocês, são divididas em 12, tá? Essa divisão foi uma iniciativa governamental para poder se ter uma melhor administração em relação aos recursos hídricos. O que são recursos hídricos? Recursos referentes à água, referente à administração da água, de como utilizamos a água, de como podemos ter acesso à água, tá? Então, para poder o governo conseguir controlar esse acesso à água e saber quais são os rios que nós temos e de que forma nós podemos utilizá-los e até preservá-los, foi feita essa divisão de 12 regiões hidrográficas. Bom, cada uma dessas regiões ela é formada por uma bacia ou um grupo de bacias próximas, tá? Que representam características naturais, sociais e econômicas. Como assim, professora? Eu não entendi. Aqui no nosso Nordeste nós temos uma bacia hidrográfica que nos representa bastante, né? Que seria aí a bacia do São Francisco. Bom, gente, aí nós temos uma característica natural, né? As águas caudalosas, né?
águas ricas, tá? E que acabam por trazer uma modificação, não somente na geografia, mas em relação a riquezas de minerais que podem ser depositados no fundo dos seus rios, no fundo desse rio, tá? Já as características sociais, gente, seria que você tem toda uma construção de uma cidade, tá? Às beiras de um rio. E quando essa cidade é construída à beira de um rio, as atividades que são feitas dentro dessa cidade são com base nas águas daquele rio, porque é ele que serve. Por exemplo, em história nós falamos muito sobre a civilização egípcia. E nós sabemos que no Egito tinha o rio Nilo, né? A civilização egípcia surgiu, né? Foi ali desenvolvida às margens do rio Nilo. É para tanto que existe uma frase que diz que o Egito é uma dádiva do Nilo. Exatamente por isso, porque o Egito foi construído ali, às margens do rio, porque se tornaria mais favorável para o desenvolvimento social, para a irrigação em relação à agricultura, para a manutenção das próprias pessoas. Então, você vê aí as características sociais e as econômicas se encaixam exatamente nisso, tá? Nas atividades que essas pessoas vão desempenhar ali dentro daquela cidade que ficam às margens do rio. Bom, essa divisão ela foi instituída por uma resolução número 32 do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos de 2003. Gente, resolução é um termo que nós utilizamos de forma jurídica para poder falarmos acerca de uma reunião que foi feita, uma conclusão que foi feita para poder definir um determinado padrão, tá? Basicamente é isso. Para não confundir a mente muito de vocês, eu não vou entrar nesse assunto, mas para vocês entenderem por cima, seria isso. Cada região hidrográfica abrange bacias de diferentes tamanhos, tá? Cada uma das regiões tem um tipo de bacia e cada uma dessas bacias vão ter um tamanho. E essas bacias são marcadas, gente, por rios, tá? São marcadas por regimes de rios, melhor dizendo, marcadas por rios. São marcadas pelos regimes dos rios. Então você tem um regime permanente e um regime intermitente, tá? Que também é chamado de temporão, porque ele a cada tempo ele modifica. Em um tempo você vai lá, você vai encontrar aquele rio lá normal. Em um outro tempo você vai em uma outra estação e já não encontra mais, ali tá seco. Isso é um rio intermitente, isso é um rio temporário. Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês até onde nós tratamos aí, que foi sobre as águas superficiais em relação às regiões, tá, hidrográficas. Vou passar um exercício para vocês e na próxima aula nós iremos continuar com águas subterrâneas, tá? Um beijão e até a próxima aula. E não esqueçam, qualquer uma dúvida sobre o assunto, podem me procurar no grupo do WhatsApp da escola ou enviar uma mensagem para o meu privado e em momento oportuno eu estarei respondendo a sua pergunta, tá? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!